Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 29 de julho de 2025, e nosso devocional diário está no livro de Lucas, no capítulo de número 23. O versículo 1 nos diz: levaram Jesus a Pilatos. Jesus é levado a Pilatos. Pilatos é o governador romano que está naquela região, está responsável ali por Jerusalém naquela época. E eles chegam acusando Jesus. Os que levaram ele, a multidão, os sacerdotes, os escribas, eles dizem que tinham achado ele pervertendo a nação, proibindo dar tributo a César e dizendo ser ele mesmo Cristo, o rei. As acusações eram bem pertinentes ao momento, porque eles estavam diante de um governo secular que não queria problemas, dificuldades, e claro que ali seguia a César. Pilatos tinha sido ali nomeado por César para poder estar naquele lugar, e se alguém diz para não pagar e dizer que ele mesmo é o rei, está arrumando confusão realmente. Então, Pilatos, ele não vai fazer muito caso disso, vai perguntar a Jesus: tu és o rei dos judeus? E Jesus vai dizer: tu o dizes. Mas aqueles homens continuam acusando, e eles chegam a dizer no versículo 5 que ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Então, sabendo que Jesus era da Galileia, e Pilatos o manda para Herodes. Herodes era o rei naquele lugar, um rei vassalo, alguém que estava ali também a mando do imperador romano, e estava em Jerusalém naqueles dias. E Pilatos, que não se dava bem com ele, eles vão voltar a falar justamente nessa época aqui, mais para baixo você lê o capítulo todo, vai entender isso. E ali ele chega até Herodes, e Herodes fica feliz da vida. Versículo 8 diz que ele desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, esperava que ele fizesse algum sinal. Ele estava ali querendo um teatro, ele queria ver Jesus, o espetáculo. Jesus, ele falava palavras de vida, ele fazia sinais realmente, e Herodes ficou sabendo disso e queria um sinal vindo da parte de Jesus. Mas quando Jesus não quis atender ali, fazer um circo para Herodes, a Bíblia diz no versículo 11 que Herodes, com seus soldados, desprezaram, escarneceram dele, vestiram de uma roupa resplandecente e tornam a enviá-los a Pilatos. E Pilatos convoca ali os principais sacerdotes, magistrados, o povo, diz o versículo 13, e diz: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que os acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Eu vou castigá-lo e vou soltá-lo. E essa era a ideia de Pilatos inicialmente, e só que naquele momento ali, a partir do versículo 17, nós vamos ver que ele tinha que soltar alguém que tinha sido acusado, era necessário soltar-lhe um pela festa. Só que o povo é que escolhia quem deveria ser solto, o povo pelo menos indicava isso, gritava isso, e eles queriam que Jesus morresse, e eles pediram: solta-nos Barrabás. Quem era Barrabás? O versículo 19 diz para nós que ele era um homicida e tinha feito uma sedição, arrumado revoltas na cidade, era alguém que Roma realmente queria matar. Mas ali aquele povo incitado pelos sacerdotes, aqueles mesmos, muitos deles com certeza, dos que receberam Jesus com grande alegria na entrada triunfal de Jerusalém, começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. E depois disso nós vamos ver que ele vai ser, Pilatos vai atender ao que o povo estava pedindo para não ter mais problemas. Então diz o versículo 25 que ele soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição homicídio, o que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Nós vamos ver Jesus a caminho da crucificação. Ele levou a sua própria cruz. E ele diz algumas coisas enquanto ele está no caminho e quando chega na cruz, no relato de Lucas. Os outros evangelistas relatam alguns outros detalhes interessantes. À medida que nós fomos lendo, nós vamos vendo esses detalhes. Veja que Jesus vê que as mulheres estavam chorando por eles, algumas que o amavam, o adoravam. Ele diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que vão vir dias em que dirão: bem-aventuradas estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isso, o que se fará ao seco? Jesus estava mais uma vez predizendo a derrota de Jerusalém, que aconteceria mais ou menos 40 anos
depois daquele ato da crucificação dele. Então Jesus estava ali mostrando para aquelas mulheres: não chorem por mim, chorem por vocês mesmos. As mulheres que não tiverem filhos vão ser felizes porque não precisarão chorar pelos seus próprios filhos, é o que Jesus estava dizendo. No versículo 34, Jesus diz mais: Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E com certeza esse perdoa-lhes vem até os nossos dias, porque apesar da crucificação, de todos os maus tratos que Jesus estava recebendo, ele ora, ele pede ao Pai para que perdoe os pecados. Mais abaixo nós vamos ver Jesus dizendo para um dos presos que foi crucificado ao lado dele. Tinham dois bandidos, dois ladrões, um foi crucificado à esquerda, outro à direita, e um deles pediu a Jesus que para se lembrar dele quando entrasse no reino, e Jesus dá uma palavra maravilhosa. Ele diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, mostrando claramente que quando nós fechamos nossos olhos aqui, nós o abrimos no paraíso de Deus, nós vamos diretamente para o céu. Aqueles que têm o contato com Cristo, aqueles que têm pedido ao Rei dos Reis para estar com ele no seu reino. E por fim Jesus ainda vai dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isso, ele expirou, diz o versículo de número 46. Jesus entregou nas mãos dos pais o seu espírito, a sua morte chegou, realmente Jesus, ele morreu. Versículo 53 diz para nós que o homem envolveu no lençol por não ser escavado numa penha onde ninguém havia sido posto. Esse homem era José, da região de Arimateia, o famoso José de Arimateia, foi quem levou Jesus e sepultou no seu túmulo. Uma das profecias do Antigo Testamento diz que ele seria sepultado com os ricos, e este homem era rico e Jesus foi sepultado ali naquele meio. Nós vamos ver que as mulheres, elas não largavam Jesus. Os discípulos fugiram, saíram correndo todos, um negou, outro traiu, mas as mulheres estavam ali chorando, estavam olhando para ele. O versículo 55 e 56 nos diz que elas tinham vindo com ele da Galileia, seguiram também, viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo, e voltando elas prepararam especiarias e ungüentos e no sábado repousaram conforme o mandamento. Veja que as mulheres acompanharam Jesus, elas prepararam ungüentos para estar indo ali ao sepulcro, cuidar do corpo de Jesus Cristo. Claro que elas vão ter uma surpresa maravilhosa, mas elas estavam perto. Que nós também possamos, como essas mulheres, estar sempre perto do Rei, sempre perto do Senhor, para que nós possamos ouvir essa palavra maravilhosa de que quando nós aqui fecharmos os olhos, estejamos com Ele no paraíso. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã encerramos a leitura deste evangelho maravilhoso. Não perca e divulgue a palavra de Deus. E a paz do Senhor.